coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados, deputado do PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha. Bom dia, obrigado pela paciência. A paciência que a gente precisa ter com a telefonia, né? Ontem foi complicado. Para quem não nos ouviu ontem e para quem está retomando o assunto hoje, peço que o senhor comece pelo trabalho, de maneira geral, quais são as linhas para esse relatório que será apresentado em até 90 dias a respeito dessa reforma tributária aqui no Brasil, como ela começa a ser moldada. Então, na semana que vem, na terça-feira, nós vamos abrir no GT para ouvir o conjunto de colegas em relação à metodologia e o plano de trabalho. E na quarta, o relator vai apresentar um plano de trabalho onde nós vamos definir esses próximos 90 dias. Sempre é ruim na política marcar prazo, mas, de fato, trabalhamos aí para apresentar um relatório nos próximos 90 dias. Esse relatório será pensado a emenda constitucional 45, que trata da reforma tributária, de autoria do deputado Baleia Rossi. Como esta emenda constitucional já passou pela CCJ, já recebeu admissibilidade, boa técnica legislativa, constitucionalidade, e a própria comissão ela já foi criada no parlamento, portanto, ao apensar esse novo texto que vai ser produzido a partir das convergências, dos diálogos que serão estabelecidos por esse colegiado, esse texto pode ir direto ao plenário para ser apreciado pelo conjunto dos parlamentares no primeiro e no segundo turno. Então, tecnicamente, é assim que vai funcionar o grupo de trabalho. O grande desafio é construir as convergências, ou seja, construir na política, com o mundo e setores empresários, de todos os ramos da economia, a melhor convergência, o melhor texto para a reforma da tributação direta, que a gente chama dos impostos sobre consumo, E também ouvir os governadores, prefeitos e a própria União, o Ministério da Economia, e a partir desse diálogo, eu acho que é possível, construindo acordos e negociando a partir das dificuldades de cada setor, um bom texto que receba a ampla maioria dos votos dos deputados e das deputadas. Evidentemente, nós vamos trabalhar junto ao senador Rodrigo Pacheco para que o Senado possa acompanhar essas negociações, que facilitaria muito depois a sua aprovação no Senado. É bom lembrar que a emenda constitucional precisa receber 308 votos na Câmara e 54 votos no Senado. Portanto, é importante esta construção coletiva para garantir a reforma. Deputado... É a reforma mais importante, sabe? Porque vai desburocratizar o nosso sistema é extremamente complexo, burocratizado, vai eliminar a judicialização, sonegação, a partir desta simplificação, que é, na verdade, a unificação de vários tributos federais, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, criando um novo imposto, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Sim. E, deputado, há uma intenção de aproveitar alguma coisa dos projetos que já tramitam no Congresso de reforma tributária, inclusive o projeto que foi enviado pelo ex-ministro Paulo Guedes no governo anterior? Nós vamos aproveitar todas as contribuições da sociedade brasileira, de todos os setores, inclusive as emendas constitucionais que tramitam na casa, seja na Câmara, a mais avançada, que está pronta para o plenário, que é a PEC 45, e também a bela contribuição da PEC 110, que está também na CCJ do Senado. E mais outros debates que foram
apresentado pela sociedade brasileira. Nesse sentido, o relator deve, a partir desse, apresentar um novo relatório. Esse relatório será pensado a PEC 45, porque ela cumpriu todos os prazos regimentais. Aí sim, ao ser pensada, recebendo preferência, pode ir direto ao plenário da Câmara dos Deputados. Bom, e deputado, a telefonia já está de novo nos dando uma rasteira aqui, porque a sua ligação começou a cortar. Um assunto que os nossos ouvintes mais perguntam agora é a promessa de campanha de Lula de aumentar a isenção do imposto de renda para R$5.000. E o senhor, no início da nossa entrevista ontem, deixou bastante claro que isso está condicionado a outras aprovações. E uma delas tem que começar a tributar lucros e dividendos para que se possa levar essa isenção para R$5.000. É isso? Sim, nós vamos trabalhar no semestre com a reforma dos impostos indiretos sobre consumo e no segundo semestre a reforma dos impostos diretos, que é o imposto de renda e patrimônio, para isentar, além dos 2 salários mínimos que o presidente Lula vai estar enviando a medida provisória, ou seja, R$ 2.640, que vai abranger 61% dos trabalhadores e trabalhadoras que ganham até R$5.000, é necessário você deslocar a incidência tributária, né, que hoje encontra-se muito concentrada no imposto sobre pessoa jurídica, para o imposto sobre pessoa física no recebimento de lucros dividendos. Para o ouvinte compreender melhor, grande parte, os mais ricos que têm empresas, eles não recebem salários ou até tiram muito pouco de prolabore, eles recebem mais lucros e dividendos. Por quê? A legislação, a partir de 1995 no Brasil, passou a não cobrar mais imposto de renda de lucros e dividendos. E, portanto, muitos milionários não pagam imposto de renda na pessoa física. É lógico que o ouvinte deve estar pensando, mas eles pagam na pessoa jurídica. Sim, o mundo inteiro cobra na pessoa jurídica, mas também cobra na pessoa física. É verdade que, como a carga tributária é muito alta na pessoa jurídica, nós precisamos ter uma redução na pessoa jurídica para cobrar na pessoa física nos lucros e dividendos. Então, esse é o desafio que está colocado para o segundo semestre, e evidente que, no longo do mandato do presidente Lula, é possível cumprir esse compromisso e desonerar os trabalhadores e as trabalhadoras que ganham até R$5.000. Recebi aqui uma pergunta do presidente da Associação Gaúcha do Varejo, Sérgio Galbinski, que está nos acompanhando. Ele pergunta se ele ouviu que as empresas do Simples ficarão fora desse IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, e continuariam sendo tributadas pelo faturamento. E aí ele pergunta se uma empresa grande contrata serviço de uma empresa do Simples, como ela vai se creditar desse imposto? Ou não teria esse crédito? Não é uma pergunta específica, mas que pega muito os pequenos negócios. Então, a preocupação na reforma e na unificação dos tributos, na criação do IVA, setor de serviço, comércio, turismo. De fato, nós vamos ter que estudar e ter alguma alíquota diferenciada. Na prática, 60% desse setor estão do super simples, portanto, continuarão com sobre o faturamento, a mesma legislação. Então, o IVA não vai atingi-los. Os outros 40, posso estar errado, não ser preciso, mas 20 são prestadores intermediários de serviços. Nesse sentido, eles receberão crédito. Nós temos que ver como que tecnicamente. O restante, 20%, aí sim, vão para o IVA, né? Então, nós temos que avaliar, porque é um setor que emprega muita mão de obra, geralmente não exige muita qualificação, emprega
trabalhadores e trabalhadoras da meia-idade, mais de 50 anos, emprega um grande público, mulheres. Então, nós estamos atentos e vamos debater com o setor todas as particularidades. Nós agradecemos, coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. Assim que esse trabalho avançar também, com certeza faremos contato novamente com o senhor deputado Reginaldo Lopes. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É aquela coisa de sempre, né, Jane? Quando a gente fala de reformas tão grandes, tão complexas, elas começam com 1000 ideias. O negócio é entender como ela chega para votação. Lá na frente, eu brinco aqui, vai do GG para o PP, né? A gente começa com uma coisa grandiosa, tem tanta negociação, tem tanto acordo, tem tantos interesses que lá no final provavelmente ela vai chegar bem mais magrinha, né? O desidratada, né, que eles chamam. Mas, enfim, já se sabe, né, Andressa? E eles mesmos sabem disso. Quando fazem uma proposta que já é negociada para se fazer a proposta, aí se manda, sabe que depois vai ter muita negociação no andamento. E na entrevista dele isso ficou muito claro, quando ele diz que a segunda fase da proposta, que é onde entraria essa mudança no imposto de renda e essa elevação da isenção, as correções da faixa do imposto de renda, que é algo que pega muito, que é muito popular, que pega muito a opinião pública, isso entraria na segunda fase. Na segunda etapa. Precisa ter a convergência, é aí que o ponto pega, né? E aí precisa ter a primeira fase avançada e precisa ter essa tributação de lucros e dividendos, que é um ponto bem polêmico. Então, assim, uma questão bem popular, que é essa elevação da isenção do imposto de renda e correção das faixas de imposto de renda, estar vinculada à aprovação de uma tributação de lucros e dividendos, que é polêmica em um segmento, né, que é bastante forte, né, que é uma parte do empresariado e que é bastante forte, inclusive, na pressão. Então, que tem essa negociação, que tem pressões de todos os lados, eles sabem melhor do que ninguém e a gente sabe também. Então, é por isso que a gente fica perguntando para entender como é que vai ser essa negociação. E, olha, faço um apelo, tá? Por mais que pareça que reforma tributária, reforma administrativa, que sejam assuntos chatos, nada melhor para aproveitadores do que o desconhecimento da população. Então, vamos nos informar e é por isso que a gente aborda isso aqui no Gaúcha Atualidade.